pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para um bate-papo conosco ninguém mais, ninguém menos do que ele, Leonardo DiCaprio. Prazer, pessoal. Brincadeiras à parte, pessoal, é o Leonardo DiCaprio. Correto. Um jovem aqui de Matosinhos, muito talentoso, participou do tiro de guerra, gosta de esporte, natureza, Sim. não é? Uhum. Ele vai estar aqui hoje conosco contando um pouco sobre as suas experiências de vida, né? Apesar de jovem, a gente vai ver no decorrer desse vídeo que tem várias experiências para compartilhar conosco e mostrar um pouco mais sobre a influência dele para os jovens aqui de Matosinhos, tá? Mas antes de começar esse vídeo, como de costume, solta a vinheta. A gente vai conhecer um pouco sobre você e sua família. Então, pode contar um pouco para nós? Claro. Meu nome é Leonardo Capri, de Deus, né? Minha família é de Deus, literalmente. O sobrenome da minha família é esse, de Deus. Mas eu fiquei conhecido, né? Pelo nome Leonardo Capri, né? E principalmente no tiro de guerra, o meu nome de guerra era Capri, que é meu sobrenome, né? Tanto que muita gente ainda me chama de Capri hoje, mas o apelido que meus amigos mais me chamam é Léo mesmo. Sou daqui de Matosinhos, né? Nasci em Matosinhos, moro no bairro da Graça, né? Um bairro antes de Capim Branco. Minha família, boa parte dela, praticamente toda, é de Capim Branco, tanto por parte de pai quanto de mãe. Eu tenho um irmão, né, mais novo que eu. Não parece muito comigo, tá? Um pouco diferente, mas a gente se dá muito bem, né? Tanto que a gente divide o mesmo quarto até hoje. Graças a Deus, a família é a minha base. E seu irmão tem o nome de alguém famoso também? Não, até que meu irmão não tem nome famoso, não. Só ele chama Felipe Marcos, né? Minha mãe Maria Aparecida, mas todo mundo conhece ela como Preto. Minha mãe é costureira há muitos anos, costura para bastante gente. E meu pai hoje é aposentado, mas trabalhou muitos anos trabalhou primeiro na Alcine e depois trabalhou muitos anos na Thyssen. Inclusive, pelo fato de ser Capim Branco, né, de Capim Branco, acabou conhecendo o Antônio Divino, né, e trabalhar juntos, chegaram a trabalhar juntos. Mas hoje meu pai é aposentado, chama Marildo, né? E minha família é essa, né? Eu não tenho mais irmãos, mas eu tenho muitos primos e amigos, assim, que é como se fossem irmãos também, né? Uma família mesmo. Uma família, né? E eu sou muito grato pela minha família, né? Que desde novo, desde criança, a gente cresceu junto, né? Nos encontra em datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, aniversário. Então, assim, eu sou muito grato, né, pela família que tem. E foi muito importante para minha formação, né, de estudo, infância, de brincar na rua, né, de criar amizades, criar laços, né, com os vizinhos lá do meu bairro. E até hoje, né, então eu moro com os meus pais. Mas tem aquela vidinha bem mineira também, né? Gosto muito, sou mais caseiro, gosto mais de ficar em casa, curtir mais a natureza. Gosta de pão de queijo? Amo pão de queijo. Inclusive, quando eu vejo a lua cheia, eu só falo, ó, que tamanho de pão de queijo. É verdade. Mas eu gosto muito, né? Meu pai é muito fã de cozinhar, né? Lá em casa, meu pai gosta tanto de cozinhar que tem 2 fogão a lenha, pra vocês terem ideia. Então, assim, eu amo comer, né? Isso é uma paixão minha. E a comida no fogão a lenha tem um gosto diferente, né? Não, totalmente diferente, né? E, assim, minha vida, né? Eu sempre cresci, sempre gostei de jogar bola na rua, sempre gostei de futebol, sempre gostei de acompanhar esporte. Então, assim, eu sempre tive uma vida de moleque também, de menino, né? De brincar, assim, de correr atrás de pipa, de papagaio, né? De brincar de pega-pega na rua até tarde da noite, né? Chegar em casa com o pé sujo e a mãe xingar. Então, assim, eu chegava em casa, era faltando dedo. De tanto perder no meio do caminho, correndo nesse Exatamente. Então, eu tive uma infância raiz, né?
E isso é importante na formação do jovem, porque assim, é ali que ele aprende a lidar com as aventuras, né? Aprende a fazer amizades, a conviver, né? Então isso aí, graças a Deus, eu tive na minha infância e adolescência. Bom, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que eu acho agora que é uma curiosidade de todos. A gente consegue perceber essa semelhança do seu nome com um ator americano. Sim. Como que é isso no seu dia a dia? Geralmente eu até me apresento assim, né? Quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar, tá? Assim, do filme Titanic. Já faço essa brincadeira justamente porque meu nome é parecido com um ator famoso, né? Leonardo DiCaprio. Mas eu brinco também que é coisa de pobre, né? Que vai dar um nome pro filho assim, um nome famoso. Não, dá um nome chique pra ele. Aí nasci em 98, em 97 eu acho que lançou o Titanic e tava fazendo sucesso ainda. Então, pai e minha mãe resolveu me homenagear, né, com o Leonardo DiCaprio. E eu gosto do meu nome. Eu achei diferente e interessante, apesar de todo mundo me relacionar, né, com o famoso, né, com o Leonardo DiCaprio, né, DiCaprio, né, que é o nome de todo, o meu é só Capri. Mas justamente por causa do sobrenome, que seria Leonardo Capri de Deus, então para não soar muito estranho, deixou só o Capri mesmo. Mas eu gosto muito do meu nome e ficou muito bacana também no período do Tiro de Guerra, né? Que o meu sobrenome foi Capri e o pessoal chamava de Cabo Capri. Então. Ficou um sobrenome chique, né? Ficou, combinou, né? Eu acho que se eu fosse, o meu seria Cabo Souza? Cabo Souza. Cabo Souza, Também tem... Não soa muito forte, não. Gostei, não. Você preferiu o Cabo Capri? Eu preferi o Capri. E o meu é Capri, né, com I no final, e meu subtenente, o Roberto, né, um paizão também, né, esse aí foi um paizão nas Forças Armadas, ele me chamava até de Capri, né, ele punha um E no final, nem tinha, mas uns amigos meus lá do TG ainda me zoavam disso, né, chamavam o Capri, né. Dá uma entonação no E. Não, exatamente. Mas eu não ligo não de pessoal zoar, né, a questão do nome ser parecido. Na verdade, para mim, eu acho um charme, eu acho legal, eu acho interessante. Bom, você participou do Tiro de Guerra, certo? Positivo. O que é essa instituição? Como é que funciona? O que vocês fazem? Tiro de Guerra, né, como muita gente conhece também falar TG, né, resumidamente, a sigla, é uma instituição do Exército, né, em parceria com o município, e por incrível que pareça, tiros de guerra, esse tipo de instituição envolvido com as Forças Armadas só existe no Brasil, né, em outros países não tem esse laço cívico-militar tão próximo como tem aqui no Brasil o tiro de guerra, né? Ele surgiu, eu gosto muito de história, tá? Então, assim, na época eu estava no tiro de guerra, eu estudei também mais sobre o TG, a formação do TG. Começou no Rio Grande do Sul, né? E era uma escola de tiro ao alvo para pessoas civis, né? Normais. E Olavo Bilac, que é um dos patronos do Exército, ele fez uma viagem, né, pelo Brasil e foi levando essa escola de civismo, patriotismo, que era as escolas de tiro ao alvo, e apelidou de tiro de guerra. E passou a entrar no meio das Forças Armadas com o serviço militar obrigatório, né? Qual que é a diferença do tiro de guerra para um quartel mesmo do Exército? É porque um quartel mesmo do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, o jovem de 18 anos, o conscrito, né, o que está alistando ali, faz serviço militar obrigatório, ele é militar 100% do dia. Então ele fica ali no quartel, ele mora ali no quartel. Já os tiros de guerra não são dessa maneira. O jovem ele vai na parte da manhã, cedo, né? Geralmente é 6 horas, aqui em Matosinhos, 6 horas da manhã, começa a instrução e vai até as 8 horas da manhã, né? E tem os serviços de guarda, né? Onde que
a gente fica de vigia, né? Noites frias, mas ali aprende patriotismo, civismo, disciplina, as hierarquias da Forças Armadas, tem as instruções de rastejo, tem os TFM, que é o treinamento físico militar, que é aquela corridinha, né? Eu não esqueço do subtenente Roberto, né? A corridinha Michuruca, que a gente corre na rua cantando, né? Com os cânticos, né? Militares. Tem o fardamento, tem as formaturas, tem a instrução de tiro, que é a principal instrução do tiro de guerra, né? Justamente para formar, durante o período de 9 meses, atiradores, né? São soldados de segunda classe, mas que tem um serviço militar prestado, né? E assim, vem um pouco da experiência do que é ser militar, né? Então, assim, é uma instituição muito boa, né? O jovem ali, ele tem uma responsabilidade grande, né? E ele se adequa à rotina dele, de trabalho, de estudo, e tem que estar lá de manhã cedo, vibrando, como diz o subtenente. É ótimo porque não tira ali a liberdade daquele jovem de ter um outro emprego. Exatamente. Sua rotina de serviço, família, amigos. Sim. Como que o tiro de guerra influenciou na sua vida? Qual que é a principal diferença entre o Leonardo antes e depois do tiro de guerra? É uma boa pergunta, porque eu sempre falo com as pessoas que o tiro de guerra é um divisor de águas na minha vida. Porque eu, antes do tiro de guerra, eu era uma pessoa meio desanimada, não gostava de fazer muitas coisas, sabe? Assim, sempre gostei de jogar bola, mas eu não era de correr, fazer atividade física, preocupar muito com a saúde, né? E desanimado, por exemplo, se era para ir a pé em um lugar, eu ficava reclamando, era muito murmurador, sabe? Reclamava muito das coisas. E no momento que eu passei a ter que acordar todo dia, 4h30 da manhã, para poder estar lá, né, presente, isso foi uma mudança na minha vida de mentalidade, né? Porque ali eu foquei, eu aprendi que eu tinha que focar mais nos meus estudos, eu tinha que projetar, ter um plano de vida, que eu tinha que cuidar do meu vigor físico, da minha saúde, porque é importante pra gente, né? Então, assim, me deu uma base disciplinar, não que eu era uma pessoa teimosa, rebelde, mas, assim, me deu uma disciplina de respeitar mais as pessoas, respeitar mais as autoridades, né? Aperfeiçoou um perfil que eu já tinha de liderança, né? O tiro de guerra me ajudou muito, muito nisso. Reclamei muito menos, porque quando você passa dificuldade, aí você lembra, né, da cama quentinha que você dormia todo dia, né, da água quente no banho de chuveiro, né, da comida boa, né, que ali a gente passa umas dificuldades que faz você valorizar e ver que você é capaz também de superar desafios. Então, assim, o Leonardo antes do TG e o Capri depois do TG foi um diferencial e tanto para o crescimento que eu ainda estou, né, que a vida a gente nunca para, né. E o que você diria para os jovens do nosso município que têm interesse de estar participando do tiro de guerra? Eu indico, entre, porque assim é uma experiência única, né? Talvez a pessoa não vai querer seguir a carreira militar ou vai ser militar, não tem problema, mas ela tem uma experiência assim de 1 ano, né? Respirar o militarismo na vida dela, na vida do jovem, principalmente do sexo masculino, porque ele vai ter uma experiência ali que ele pode ser capaz de superar as dificuldades, ele vai adquirir uma maturidade, né, porque tem responsabilidade, ele vai adquirir uma disciplina, né, de mudança de vida, de estudo, de organização. Então, assim, eu acho muito bacana isso. E fora as amizades, companheirismo que a gente tem lá, que a gente cria, né? Eu tenho muitos amigos, assim, que a gente criou um laço tão forte, né, pelo fato de estar ali todo dia de manhã cedo, cansados, com dificuldade, mas superando. Então, assim, eu indico e eu acho muito importante. Acho interessante e importante para a vida de um jovem. Pelo tempo que você esteve lá, me conte uma experiência marcante.
Eu tenho várias, né, que cada dia era uma lição diferente, mas a que eu não esqueço, que assim, eu vi que eu era capaz, né, dentro da dificuldade, foi no dia 24 de agosto, dia 25 é dia do soldado, e dia 23 é aniversário da cidade, então resolveu fazer a formatura, né, em forma lá com o palanque, né, a formatura é quando o pelotão, né, tá tudo em ordem unida ali. No dia 24 de dia, beirando o sol de meio-dia, que teve a formatura. E a noite anterior eu passei mal. Eu tava de diarreia e vomitando. Eu passei mal. E qual que foi o problema? Eu era o comandante da tropa. E o único que treinou com armamento, e todos lá a comandar a tropa, era eu. O subxerife na época, ele não... Eu era o xerife, né? O xerife era o principal líder. E o subxerife, na semana que estava tendo treinamento, ele não pôde. Eu acho que devido a alguma questão de atestado, não, salvo engano. Então, assim, acaba que só eu que treinei. Então, assim, eu fui na raça mesmo, né? Lembrando mesmo, né? Porque tinha que comandar debaixo de um sol quente, né? E é uma formatura mais longa, porque tem mais fala, né, dos representantes, tem execução do hino nacional, execução do hino do exército, da canção do exército. E assim, ali debilitado, consegui comandar de forma exemplar, com excelência. E assim, ali eu vi que eu conseguia, né? E uma frase que o subtenente sempre falou, que me marcou para minha vida também, é que um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. E realmente aquele dia eu estava mal, mas eu consegui me controlar para ter a força e a vibração e o poder de liderança, né, que eu tinha ali necessário naquele momento ali. Então, assim, para mim foi muito marcante aquele dia, né, tanto que eu nem esqueço a data, porque ali eu já tinha um tempo já que eu era comandante do pessoal do pelotão lá, mas aquele dia foi o desafio para mim maior no termo comigo mesmo, né? A gente já tinha tido a instrução de tiro, a gente já tinha ido no quartel até em Sete Lagoas, a gente já tinha acampado, mas comigo mesmo aquele desafio foi o maior, né? E o nosso maior adversário é a gente mesmo. Né? Eu acredito que, além de você estar passando mal, eu acho que o fato de você ter sido o líder ali, os meninos dependiam um pouco de você poder estar ali auxiliando eles, foi um pouco de nervosismo também, né? Sim, sim. E é uma formatura, a formatura mais longa. Ela durou em torno de 2 horas. Então, assim, não são rachando. Mês de agosto, que é um mês seco, né? Num mês que não chove muito. Então, assim, você já debilitado com o corpo fraco. Mas foi na dificuldade, né, que eu percebi que eu conseguia superar. Então, assim, acaba que essa experiência você leva para sua vida, né? No momento que você está pensando em desistir, que você está fraco, não, eu tenho um objetivo, eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho que ir em frente, algumas pessoas dependem de mim, então eu vou conseguir, vou segurar aqui as pontas e vou conseguir, mas foi um dia muito marcante para mim. Bom, agora a gente quer saber um pouco sobre o Leonardo hoje. Leonardo profissional, estudante, quais são as suas expectativas acadêmicas? Olha, o Leonardo hoje, né, é um servidor público de carreira, né, sou concursado, inclusive passei no concurso de 2016, em 2017 eu comecei a trabalhar, concurso da prefeitura. Hoje eu sou formado em gestão de segurança pública privada e gestão pública. Eu atuo, né, já atuei, né, e praticamente atuo nas 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, né. Quando eu entrei, eu passei no concurso da prefeitura de Matosinhos, porém eu fui cedido para a Receita Estadual, né, no mesmo ano que eu servi no tiro de guerra.
Trabalhei lá até o final de 19, quando o Antônio Divino me chamou para poder trabalhar na prefeitura. Então foi novinho, né? Você tinha quantos anos? 18 anos. Foi 18 meu primeiro concurso eu passei. Primeiro concurso com 18 anos, gente. Uhum. Isso é incrível. O primeiro concurso eu passei. E assim, eu inicialmente eu pensava em carreira privada, mas eu sempre gostei da área pública. E assim, eu passei no concurso e me identifiquei, tanto que eu formei em gestão pública. Né? Trabalhei esses 3 anos lá na Receita Estadual e desde então eu estou no setor de tributos, né? Setor fazendário da Prefeitura de Matosinhos. Já tem 5, vai para inteirar para 5 anos já. E assim, eu adquiri muito conhecimento da área burocrática, né? Da área pública. Né? Trabalho como mesário também nas eleições, então assim, eu me interesso mesmo pela cidadania, pela parte do Estado, de governança. Então assim, eu sempre achei isso muito interessante. E aí estou formando, né, tentando concurso, tentei o concurso das Forças Armadas. Depois que eu saí do tiro de guerra, eu fui instrutor também de um cursinho pré-militar por 3 anos. Né? Era um cursinho que todo final de semana eu ia para Belo Horizonte, onde que eu tinha uns alunos ali, onde que eu passava a instrução militar para eles, né? Que eu tinha recebido no tiro de guerra. E assim, foi um momento muito marcante também na minha vida, que eu adquiri muitas amizades, muitos adolescentes, ali eram meninos de 13 a 18 anos, querendo ingressar, né, na carreira militar desde novo, e eu podia passar instruções, ensinamentos, conselhos. E eu fico muito feliz que muitos deles conseguiram passar em concurso, seguir carreira. Tem uns lá que ex-alunos meus que se tornaram militares, e militares de excelência. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. E mesmo aqueles que não conseguiram seguir a carreira, só o fato de se tornarem mulheres e homens, assim, com caráter, né, com responsabilidade, eu sinto que já dá uma mudança no futuro, né, na juventude. Muitos estão estudando, né, procurando suas carreiras que têm aptidão. Então, assim, para mim foi um período muito bacana também, gratificante. Você vê, né, pessoal? Consegue perceber o exemplo que você é, né, gente? Um jovem de 18 anos, uma mentalidade magnífica e tão novo, com tantas responsabilidades. Sim. Você já virou até professor também na época, né? Exatamente. Então, assim, é algo que às vezes me assusta, né? Porque a idade que eu tenho, as responsabilidades que eu adquiri, né, e que eu tenho, né? Pelo fato, principalmente, de trabalhar na área pública, você lida muito com documentos, muito com... Igual, trabalhei na época do Covid, eu trabalhei como fiscal, né? Fiscalizando os comércios e tal. Assim, eram situações que eram bem difíceis, né, de você lidar, de você ter que cumprir a lei, de você conversar, né? Eu sempre trabalhei com atendimento ao público, sempre conversei com as pessoas. Então, isso acaba que você tem uma responsabilidade, né? Porque lidar com o ser humano não é fácil. Né? E aí você é o lado que o pessoal já não gosta muito, né? Que é o lado cobrador, o lado do governo, o lado do Estado, mas que é importante, né? E necessário, a pessoa depende. Então, assim, eu aprendi muito o termo servidor público, né? Eu sou servidor do público, então tem que atender da melhor forma possível, porque quem paga o meu salário é o contribuinte, não é o prefeito A, a prefeita B, é você, pagadora de impostos, sua mãe, sua família, né, seu noivo, pagador de impostos. Então, assim, eu trabalho para as pessoas. Então, esse sentimento de servidor público já começou desde cedo, né, pelo fato de eu ter passado num concurso novo, mas o senso de responsabilidade da área a gente vai adquirindo ao tempo e às vezes eu me assusto. Mas é algo que eu me identifiquei e gosto, tanto que não deixei de tentar concurso, né? Mais da área militar, mas estamos aí, né? Estudando. Eu achei isso que você falou muito interessante sobre os nossos, como se fossem nossos chefes, é o público. E a gente não trataria de forma hostil o nosso chefe do privado, né? Sim. Então a gente tem a mania de entender que às vezes é o executivo, que é nosso patrão,
e quer tratar ali uma pessoa, uma senhora, uma pessoa que foi ali buscar um atendimento que ele mesmo tem direito, que eu não acho totalmente correto, e eu achei maravilhosa essa sua fala. Agora eu quero que você fale um pouco mais sobre os seus hobbies, o que você gosta de fazer. Eu vi lá no seu Instagram, que eu stalkeei as pessoas, que você gosta de esporte, Sim, de natureza. bastante. Então conte aí pra nós, qual que é o seu hobby? Meu hobby é duas coisas, né, que assim eu resumo, que é esporte e comer. Que eu amo se alimentar. Para mim, alimentar, você sentir o paladar das coisas é uma dádiva, né, de Deus, né? E assim, eu gosto demais de comer, mas brincadeiras à parte, o esporte é o meu hobby preferido. Eu gosto muito de atividade física. Já fiz de tudo, já. Né? Eu sempre gostei muito de futebol, né? Meu esporte predileto. Mas eu sempre gostei de acompanhar a Olimpíada, Copa do Mundo, Fórmula 1. Então, assim, sempre gostei da área de esporte. Né? E depois do tiro de guerra, eu comecei a pedalar mais, praticar o ciclismo. Já fui para Sete Lagoas, Pampulha, Lagoa Santa de bicicleta. Corrida, sempre gostei já corri 2 meia maratona. Então, assim, depois do tiro de guerra, eu comecei a cuidar mais da minha saúde. Pratiquei calistenia, fiz Muay Thai, fiz natação recentemente. E atualmente eu não deixo de praticar atividade física, né? Que além de ser algo muito prazeroso para mim, é muito importante para a nossa saúde, né? Hoje eu estou fazendo musculação, né, na academia. Mas para mim o esporte ele é sinônimo de felicidade, de funcionalidade, de prazer, e assim, eu não abro mão de atividade física. E fora as trilhas, né, no meio do mato, que eu sempre gostei, né, tem esse contato com a natureza, o verde, né. Eu gosto muito da região aqui perto, a Serra Cipó, para mim é um paraíso, né, as cachoeiras lá são lindas. E fazer uma trilha, né, onde você sobe pedra, desce pedra, passa na areia, passa dentro do riacho, você chegar lá e ver aquela paisagem maravilhosa, né, você vê, poxa, que lugar maravilhoso, valeu a pena eu ter tido esse esforço para chegar aqui. Eu tenho muita vontade de conhecer a Serra do Cipó, mas eu também tenho muito medo da questão da natureza e de bichos. Você já encontrou nessas trilhas suas cobras? Várias cobras. Eu brinco que, assim, eu gosto muito de natureza, então vou ter contato com os animais. Mas o medo que o pessoal tem de cobra é mais um preconceito do que realmente algo real. Não que cobra seja assim um bicho domesticado, mas inclusive eu já fiz até uns cursos da área ambiental sobre as questões de animais, justamente porque eu acho interessante e por segurança, né? Que você andar no meio do mato, você está sujeito a encontrar os bichos. Mas a abelha mesmo é mais perigosa que a cobra. Porque a abelha você não sabe se você tem alergia. E se você tem alergia e ela picar ali você, se você não correr rápido para o hospital, é um abraço. E a cobra, geralmente, ela se assusta com o ser humano. Ela não persegue o ser humano, diferente da abelha. A abelha persegue o ser humano. Então, assim, ela é mais perigosa. Só que, assim, a abelha, não sei se é porque faz mel, né? Aí o pessoal não é mais bonitinho, então ninguém tem medo. Mas já encontrei várias cobras assim, né? Você dá uma distância dela, né? Cada um na sua. Exatamente, passa de perto. Não, eu não gosto de matar bicho, eu não gosto disso, porque, primeiro, que já é ruim. Ainda mais que você que está invadindo o espaço dele, né? Então, assim, eu mais admiro, né? Tiro foto, faço vídeo, mas eu também não sou de brincar, não. Pegar ali, cutucar, né? Isso aí não tem Concordo com você, também não sou de matar animal, por isso que eu gosto de respeitar o espaço dele. Eu fico na minha casa, ele fica no mato dele, é assim que a gente respeita, cada um na sua. Cada um no seu habitat natural. Cada um no seu habitat natural. Bom, o que a sua família representa para você? Minha família é a base, né? Eu acho muito importante a estrutura familiar, né, na vida de qualquer pessoa. E a minha família, eu tive a presença do meu pai, da minha mãe, em todas as atividades minhas, desde de escola, desde escolinha de futebol, desde os eventos na igreja. A gente cresceu muito
dentro da palavra, dentro da Bíblia, né? Nós convivemos muito na igreja. Então, assim, eles sempre estiveram junto comigo, me dando conselhos, né? Minha mãe e meu pai são pessoas muito sábias, né? Eu até acho isso muito interessante porque eles não têm muito estudo, né? Assim, acadêmico, mas é uma sabedoria, assim, que me moldou muito, né? Me ensinaram a respeitar os mais velhos, né? A procurar o caminho do bem, né? A ser honesto. Então, assim, isso para mim foi muito importante. E não só para mim, mas como eu sei que foi um diferencial, eu falo para todo mundo que é importante a família, né? Porque dá uma base para a gente, uma segurança num mundo assim que é muito perigoso. E os melhores amigos que a gente tem é os nossos pais. Então, assim, eles nunca deixaram nada faltar, né? Então, para mim, a minha família é uma base, assim, um alicerce para a minha vida muito fundamental. E eu defendo a família justamente pelo fato de eu ter tido uma família boa. Então, eu quero também formar uma família boa, né? Para dar prosseguimento com o caminho do bem. Então, para mim, a família é muito importante. É a base. E o que a cidade de Matosinhos representa para você? Cidade de Matosinhos é meu lar. Eu amo essa cidade, né? Eu gosto muito dessa cidade, apesar da minha família ser muito de Capim Branco, mas são dois municípios próximos, né? Então, acaba que minha vida toda mesmo foi em Matosinhos, né? Estudei foi aqui, moro aqui em Matosinhos, né? Então, trabalho aqui e conheço muito da cidade. Então, eu vejo o potencial que essa cidade pela localização geográfica que a gente tem. A gente é perto de Belo Horizonte, próximo do aeroporto de Confins, tem a cidade de Sete Lagoas próximo também. É uma cidade abençoada de emprego, a gente tem muitas empresas aqui. Então, assim, eu gosto dessa cidade, né? Queria que ela fosse mais bonita, porque aqui tem muitas belezas naturais, igual eu falei que eu faço trilha, eu já andei muito pelos mato fora aqui. Então, assim, é uma cidade que ela é muito boa, mas ainda tem que avançar em muitas coisas, assim, no quesito até mesmo, porque ela tem potencial, né? E a vizinhança, né, meus amigos, a maioria são daqui. Então, para mim, Matosinhos é meu lar, né, minha cidade. Eu gosto muito da cidade. Você, como morador de Matosinhos, jovem, na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados pelos jovens hoje? Na cidade de Matosinhos, né? Isso, no nosso município. Eu resumo em 3. Apesar de ter vários problemas, eu resumo em 3. Questão acadêmica, estudo, lazer e principalmente meio ambiente. Por que eu resumo nesses 3? Porque e acadêmico é porque eu sinto falta de uma escola técnica, no mínimo uma escola técnica aqui na cidade, visto com a oportunidade de empregos que a gente tem aqui. Então, assim, eu acho que uma escola técnica seria fundamental, né? Faculdade talvez seja um sonho muito distante, mas uma escola técnica acredito que seria possível, se tivesse uma política pública voltada para isso. Lazer, porque eu acho que a cidade ela precisa de ter uma área de evento, sabe, para atrair parque, exposição, shows, né? Eventos de esporte, né? Não que não tenha, até tem, mas eu falo assim, se tiver uma área de evento, você atrai não só os eventos municipais, mas eventos do estado, do Brasil e quem sabe de fora. E a questão do meio ambiente, porque é uma pauta muito importante que eu acho ainda que está sendo um pouco ignorada, mas a natureza não está ignorando, né? A gente está vendo recentemente o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Uma tragédia, né? Não tem nem palavras para mencionar o tamanho, mas eu não estou dizendo que em Matosinhos vai acontecer isso, mas eu acho que a gente tem que preocupar em questão de reciclagem, a questão dos resíduos, né? O cuidado com o Ribeirão da Mata que a gente tem, né? Que é o responsável pelo abastecimento da nossa cidade.
Então a gente tem que preocupar de onde que vem a nossa água, e sem água a gente não consegue viver, né? O plantio de árvores, né? Além de deixar a cidade mais fresca, deixa a cidade mais bonita também, né? E como eu citei também a questão do lazer, a gente ter áreas para caminhada, para ciclismo, né, para áreas para corrida, mais quadras, né, para abertas ao público, e incentivar o esporte, porque o esporte também, quando você incentiva o esporte, automaticamente você está cuidando da saúde também. E automaticamente você está cuidando da felicidade das pessoas. Porque as pessoas que praticam esporte, elas tendem a ser mais felizes, tendem a ser mais dispostas. E quando você cuida do meio ambiente no questão de arborização, né? Você deixa além da cidade mais bonita, uma cidade que atrai o turismo. Ou seja, só tende a ganhar. Então, assim, essas três coisas que eu resumi vai ramificando para outras áreas também. Então, acho que a cidade ela deveria ter mais olhos para essas áreas e principalmente a juventude, porque hoje a gente é jovem, né? A gente vai ter filhos também, a gente quer ter um futuro melhor para essa próxima geração. E eu acho o município de Matosinhos, ele tem grande capacidade de ter tudo isso que você acabou de falar. Tem. E é importante a gente ter um olhar importante para os jovens, porque para a gente não criar que os jovens têm expectativas não de querer morar aqui, eles querer mudar de cidade e buscando coisas que poderia ter aqui. Exatamente. O incentivo, por exemplo, igual eu falei a questão do lazer, entra também a cultura. Porque a partir do momento que você está investindo nisso, você tem uma área de eventos, você tem exposições, você também vai entrar no meio artístico, né? Então olha o leque que vai abrindo todas essas áreas que eu resumi aqui. Mas assim como o corpo humano, que uma parte do corpo, um órgão depende do outro, assim também são as políticas públicas para uma cidade melhor, né? E o jovem, quando ele tem consciência disso, ele pode correr atrás desse direito, né? E como cidadão, né? Seja ali na hora do voto, seja na hora de opinar, ou seja na hora de ideias também. Então, eu vejo que o jovem matosinhense deveria preocupar mais com isso, porque quem vai colher os próprios frutos é a gente mesmo e as futuras gerações. Bom, entrando agora um pouco em política, como que você enxerga ela? Eu acho que deu para perceber que eu gosto da área pública, né? Então, automaticamente é impossível falar que eu não gosto da política. Na verdade, eu gosto, desde pequeno, né? Até na rua eu já brinquei de eleição, para você ter ideia. Então, assim, eu sempre gostei da área política, não da politicagem. Porque independente se você gosta ou não de política, você depende dela, você vai conviver com ela. Seja ali na escola, no trabalho, né? Ou até mesmo a política mesmo, na governança no Estado, na forma de governo. A política ela é importante porque ela traz representatividade para a população, para o cidadão, a gente ter organização com as leis que a gente vai seguir. Então, assim, eu não gosto de política, tá, mas tudo que você vai fazer dependeu de político ali, dependeu de uma política ali. Então, assim, ela é importante. E o ideal é a gente ter conhecimento, né? Sempre tive minha opinião política, ideológica, mas, assim, eu tenho amigos de vários lados, da esquerda, da direita. A gente conversa sobre política de forma amistosa, porque é um bem comum, né? Independente se você tem uma opinião A ou B, a gente tem que achar um consenso entre nós, porque a gente vai conviver junto, né? E há certas situações, certos problemas que precisa da política, né? Precisa de pessoas ali para liderar. Então, assim, é importante você ter esse conhecimento e eu sempre achei interessante, né? Eu gosto muito de história, então, querendo ou não, entra também a questão da política, da geopolítica, então, assim, para mim, eu gosto particularmente, né? Mas não
não acho que é algo desnecessário. Infelizmente, a gente precisa, é necessário. O que acaba é que banalizou por causa da politicagem, né? De pessoas que não fazem o trabalho, os governos que não fazem o trabalho deles direito, são corruptos, né? E faz com que o brasileiro em si, ele tenha preguiça de estudar isso. Ele acaba generalizando. Generalizando, exatamente. E o fato disso é que aí você deixa a mercê de qualquer um chegar ali. Então, assim, se a pessoa tivesse mais conhecimento, eu acredito nisso, dessa área, ela teria mais noção do que tomar a decisão, do que fazer de forma consciente, né? Igual você me perguntou a questão se eu gosto de polícia, tanto que eu já fui até mesário, né? Sou mesário nas eleições e eu sou fã do nosso sistema eleitoral. Então, assim, eu acho muito interessante essa área. O que é a vida para você? A vida é maravilhosa, é uma dádiva de Deus para mim, porque você tem a oportunidade de ter prazer com as coisas, né? Sentir frustrações também, decepções. Eu acho que assim, você ter sentimentos, você saber penso, logo existo. Então assim, é algo muito é interessante, né? Eu acho algo como é que fala, trivial, né, que a gente tem, porque a gente cai numa rotina, mas se a gente parar nos mínimos detalhes, a vida ela tem muita coisa maravilhosa. Mesmo nos momentos de dor, se você está passando por aquela dificuldade, é porque você está vivo e tem condição de superar ela. Então, assim, a vida, eu acho ela é algo maravilhoso, né? Você ter amizades, ter família, você passear, você ter experiências, e isso é necessário na vida, né? Você vai conseguir fazer isso com vida. Então, assim, eu acho que a vida é cheia de oportunidades de ter experiências novas, né? Eu falo assim que eu amo viver. Independente dos momentos. Momentos sempre tem. Momentos ruins, momentos bons. Mas isso é importante para sua experiência. E vai mostrar como que vai ser a sua vida daqui para frente. Exatamente. E vai te moldando, né? Vai te transformando. Isso. Meu primo fala uma frase que eu acho até engraçado. Ele fala assim, quando você não morre, fica de experiência para a vida. Mas ele fala assim de uma forma brincadeira, mas é verdade. Porque assim, tudo passa. É claro que os momentos ruins parece que é uma eternidade, né, para passar. E os momentos bons passam rápido. Mas vai te moldando e quando você esquece um pouco da rotina pesada que você tem e observa as coisas que acontecem, como por exemplo um cachorro, você faz um carinho nele, você olha para a lua, né, a lua cheia, você olha o sol, o céu estrelado, você admira ali a chuva, então assim, você sente o sabor ali, o cheiro do café, então assim, essa sensação de que você está vivendo é algo maravilhoso, que eu posso resumir. Então assim, por mais que você vai ter frustrações, dificuldades, mas eu acho que esses momentos de felicidade e prazer é algo que vale a pena. E eu acho que tem que aproveitar a todo momento. Porque a vida é um sopro, né? Exatamente. Eu gosto de utilizar, assim, muito em questão de cartão de crédito. Eu falo assim, eu vou comprar hoje porque eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Uhum. Tô viva amanhã, tá eu pagando aí várias prestações. Arrependi de ter várias comprado. prestações, mas eu digo pra vocês que ainda assim é muito bom viver, mesmo com as dívidas. Justamente pelo fato de você estar com a dívida é porque você está vivendo. Então, assim... E eu vou dizer, ela vai viver comigo. Então, assim, já é um sinal de que você tá vivendo, tá sentindo aquilo, né? E eu acho que você adquire muito também entender sobre o que é a vida quando você vai ficando mais velho. Porque você sente saudade de ser criança novamente, né? Porque o dia a dia, as dificuldades Poxa, antigamente eu não tinha que preocupar com nada, né? Hoje tem boleto no meu nome, então tem que pagar. Mas assim, quanto mais vai passando, mais você vai vendo que a importância de você conversar com os amigos, de um dia que você vai passar com sua mãe, de poder andar de bicicleta, né? Então assim,
são as coisas simples da vida que me encantam mais. E eu acho que a melhor parte da vida é a infância. Porque quando você vai ver, eu lembro quando eu chegava em casa, depois de um dia longo e trabalhoso de brincar na rua, de correr na terra, de brincar de futebol, de vôlei. Eu chegava em casa, via minha mãe chegando do serviço estressada. Como assim, mãe? Por que você tá chegando estressada? O dia tá foi nervosa, ótimo. Né? O dia foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Agora a gente entende, né? Que tem Exatamente. o porquê que ela chegava tão estressada. Tem as responsabilidades, né? Bom, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha um pouco com a imaginação. Vou te dar 3 objetos imaginários. Sim. Um pincel, um apagador e um carimbo. Cada um deles representa uma coisa. O pincel você poderá reescrever. No carimbo você poderá eternizar. E no apagador você poderá apagar. Eu vou ir citando algumas coisas para você. E você vai me dizer se essa coisa você vai apagar, reescrever ou eternizar. Tudo ok? Perfeito. Então vamos lá. Racismo e preconceito. Reescreveria. Não o racismo, né? Porque o racismo eu acho que tem que ser apagado, mas infelizmente a gente não consegue. Agora o preconceito é algo que a palavra ficou banalizada, mas o que é um preconceito? Preconceito, a própria palavra fala. Então, assim, se você não conhece algo, você vai dar uma opinião sobre aquilo. Por que eu reescreveria? Porque o preconceito, ele faz parte da gente. Querendo ou não, a gente é preconceituoso, né? Aí tem gente que fala, eu não sou preconceituoso. Ah, tá. O pardal você espanta, mas o tucano você quer tirar foto. Então quer dizer que você não é preconceituoso. Porque o pardal é dócil e o tucano é predador. Você sabia disso? Que o tucano come fiote de outros passarinhos. Gente! E ele é bonito. Que absurdo! Entendeu? Olha o preconceito. Já tô com preconceito com o tucano agora. Então, assim, e ele faz parte da essência da sobrevivência do ser humano. Mas o que eu reescreveria no preconceito? O pessoal entender aquilo que eu entendo como preconceito. Tipo assim, eu não conheço, mas eu vou dar a oportunidade de conhecer, de entender. Entendeu? Aí depois você já vai ter a sua opinião formada. Mas assim, a princípio, todos nós vamos ter um preconceito com algo, até conhecer aquilo ali. Então você dá a oportunidade para entender. Já comum, a gente já espera alguma coisa. Exatamente. E ali você dá a oportunidade, você vai ter experiência nova, você vai entender o outro lado. Entendeu? Então, assim, isso para tudo na vida. Então, nessa parte eu reescreveria. Agora, o racismo, se pudesse apagar. A pandemia do Covid. Olha, não é uma boa pergunta, mas eu acho que eu apagaria, porque nós perdemos muitas mais vidas do que ganhamos. Mas eu entendo também que a gente teve muita dificuldade, mas dentro dessas dificuldades, assim como eu tenho na minha vida, eu acho que a gente consegue extrair coisas boas também, mas no somatório de tudo eu apagaria. A infância do Leonardo. Manteria, né? Eu iria carimbar. Eternizaria. Eternizaria. Boa. Exatamente. O tiro de guerra em Matosinhos. Carimbava. Sua trajetória acadêmica. Reescreveria. Não que eu me arrependo de ter feito o que eu fiz, mas eu acho que eu poderia ter estudado mais. Entendeu? Mas eu só adquiri isso depois que eu entendi a importância do estudo mesmo, de adquirir conhecimento, depois que eu entrei pro tiro de guerra. Sua trajetória profissional. Reescreveria também. Como, não que eu acho ruim a trajetória que eu tive hoje, que eu tenho, mas eu acho que se eu tivesse entendido mais cedo a importância do conhecimento, como eu falei anteriormente, eu acredito que eu teria pegado outros rumos, mas não me vejo que estou no caminho errado também não. Bom, agora para finalizar, a gente vai utilizar os 3 objetos. Sim. O apagador, o pincel e o carimbo. Sim. Você vai me citar uma coisa ou algo que aconteceu, pode ser pessoal ou não, que você
Eternizaria, reescreveria Sim, ou apagaria? tá. Eu apagaria a murmuração que eu tive na minha vida, as vezes que eu reclamei. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu ia dar uma freada. Reescreveria minha vida estudantil. Eu acho que eu poderia ter me dedicado mais aos estudos mais cedo, entendeu? Assim, na escola, não que eu não era um aluno ruim, mas eu poderia estar mais acima da média, né? Então poderia ter estudado mais, enfim, mas adolescente, né? Quer saber de estudar? Quer só fazer outras coisas, né? Na verdade, isso era reescrever, né? Eu reescreveria. E é algo que eu eternizaria, com carinho, são as experiências que eu tive. Então, assim, independente se elas foram boas ou ruins, elas me moldaram para o que eu sou hoje e o que eu vou ser futuramente. Eu acho muito interessante as questões de visões, porque ele me falando agora que ele reescreveria a parte de estudar, estudaria mais cedo, Uhum. eu tô aqui achando absurdo. O menino já com 18 anos, concursado, com 2 faculdades, com negócio, e ainda pensando em estudar mais e se cobrando mais. Tipo assim, eu não era muito de leitura, por exemplo. Tipo assim, e depois que eu servi no tiro de guerra, eu comecei a ler mais. E quando eu comecei a ler mais, poxa, não tanto de conhecimento que eu tenho, assim, de forma gratuita. Porque, assim, e é muito bom pra nossa vida. Quando você lê, você tá doido, você abre um leque, assim, de mentalidade muito grande, né? Você não fica aqui preso na caixinha, né? Você adquire um Você já leu conhecimento. o livro Pequeno Príncipe? Já. Eu acho ele muito interessante que conforme você vai lendo, independente das fases da sua vida, eu li ele criança, adolescente, depois adulta, você vai ver vários tipos de conceitos, você vai ver que ele tem outro significado para cada fase Para da cada sua vida. fase da sua vida. Você vai entender ele de outra Exatamente. forma. O livro, eu leio muito a Bíblia, desde novo eu sempre li muito a Bíblia, mas um livro comum que para mim foi um dos melhores livros que eu já li, chama 12 Regras para a Vida. Onde que tem as regras que algumas eu já seguia, nem sabia, mas tinha outras que eu aprendi que eu achei muito interessante. Esse livro, para mim, é um livro fantástico. E eu aconselho a todos lerem, e principalmente jovens, homens, a lerem, porque é muito bom esse livro. Muito bom. Bom, então a gente vai para nossa última pergunta. E como sempre, o nosso bate-papo para finalizar. Sim. Como que a gente vai fazer? Eu vou te dar uma palavra e você vai responder com outra palavra o que representa para você. Isso não é teste psicotécnico, não, né? Não. Vamos começar? Claro, pode. Bom, família. Base. Juventude. Virilidade. Deus. Tudo. Educação. Primordial. Amizades. Essenciais. Esporte. Felicidade. Natureza. Vida. Bom, essa aqui é 2 palavras, mas você pode me dizer. Uma paixão. Viver. Viver. E, para finalizar, como sempre, as 3 últimas palavras. Podcast da Johanna. Simplicidade, resenha e conhecimento. Bom, eu falei de finalizar, mas nem finalizou ainda não, viu, pessoal? Aqui, ó. Antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de motivação para todos os jovens que estão nos assistindo. Mas, claro. Assim como eu falava para os meus alunos e falo para os meus amigos, faça da sua dificuldade sua motivação, né? Um dos meus ídolos no esporte é o Ayrton Senna, que eu nem cheguei a ver ele correndo, né? Porque eu nasci em 98, ele morreu em 94. Mas eu conheço muito a história dele e tem uma entrevista que ele dá que é muito interessante, que é independente da sua classe social, financeira,
né? Você vai ter a sua dificuldade, você vai ter o seu desafio. Então, corra atrás de maneira ou outra, você chega lá. E com muita fé em Deus, né? Ele falava assim, que um dia você chega lá. E a gente que é jovem, né? Hoje eu já estou avançando mais, né? Estou mais perto dos 30 do que dos 20. Mas a gente que é jovem, a gente tem muito medo do que é o mundo aí fora, das dificuldades que a gente vai enfrentar. Mas vai se conhecer, vai se descobrir, vai entender o que você é bom, o que você tem aptidão. Procura sempre o caminho do bem, sempre procurar fazer as coisas certas, porque tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Então, assim, se muita gente te criticar porque você está deixando de ir numa festa, porque você prefere ficar com sua família, que você não é um tipo de pessoa que acaba com a sua saúde, ou seja, não usa droga, não bebe, não fuma, está preocupando em fazer atividade física, em procurar a leitura, muitos vão te taxar de bobo, mas ignore isso, porque você está cuidando de você, né? Você está plantando, né? Mas também não deixa de viver, que é o quê? Curtir os amigos, familiares, passear, curtir a natureza, né? Praticar uma atividade física, comer em lugares diferentes. Quando der, faz um passeio, experimentar coisas novas. Então, assim, tudo com decência e consciência, né, do que você está fazendo. E vai viver, né, vai se descobrir e correr atrás dos seus sonhos, né, não desistir em qualquer dificuldade. E com muita fé em Deus, né, você um dia vai alcançar e vai realizar seus sonhos, seus desejos. Bom, pessoal, com essa mensagem maravilhosa, a gente vai ficando por aqui. Bom, Leonardo, novamente eu lhe agradeço por ter aceitado o convite, claro, ter participado dessa entrevista. Foi maravilhosa, vai servir de exemplo, inspiração para muitas pessoas, como serviu para mim. Sim. Então, lhe agradeço. Por nada, e eu também agradeço a oportunidade, né, de poder participar do início seu do podcast, né, que tem um futuro promissor, né, não só o podcast, mas pelo que eu conversei com você, dos objetivos que você tem na sua vida, continue firme e forte, né, nesse caminho. Vou falar com você que não vai ser fácil, que vai ter dificuldade, né, mas é no fogo mais alto que se forja o melhor aço. É uma das frases também que eu aprendi com o meu subtenente. E realmente, sempre tento 10. Se o 10 não sair, o 9,5 sai. Mas fique satisfeito com o seu empenho, com a sua dedicação. E obrigado pela oportunidade. Ficamos por aqui. Bom, pessoal, como de costume, esse é o nosso bônus. O Leonardo vai compartilhar um pouco conosco os pontos turísticos que poderíamos conhecer aqui no nosso município de Matosinhos. Sim, é o famoso Barrocão, é um lugar muito bacana. Ali eu acho que poderia ter até fazer um deck ali, né, para você admirar somente lua cheia, o sol se pondo, e ali tem uma trilha muito bacana. Pro lado lá do meu bairro, Bairro da Graça, né, tem muita trilha ali, você vai subindo, você pode chegar no Eucalipau também, que tem uma vista bonita, né, principalmente o pessoal faz muito de bicicleta. E pro lado do Mocambeiro tem muitas grutas, né, você vai andando ali, você vê muitas pedras, não necessariamente tem água, mas assim, são lugares que você vai desbravando que, eu tirava algumas fotos e tal, postava, o pessoal perguntava, onde você tá? Parece que você tá longe, mas não, você tá em Matosinhos, né? Ainda tem muitos lugares para ser explorados aqui, mas tanto Matosinhos, Mocambeiro, né, Capim Branco, essa é a região que eu mais faço trilha, então tem muitos caminhos aí. Pode perguntar para qualquer ciclista, né, que ele vai te informar que eles sabem caminhos aí que é muito legal, que você vai ter contato com a natureza, né, vai admirar bastante. E muitas vezes você nem vai pensar, será que eu estou em Matosinhos mesmo?
Então, pessoal, fica aí a dica para vocês que têm a vontade de conhecer um pouco mais de Matozinhos e pontos essenciais na natureza. Se vocês quiserem ver um tucano, esses são os pontos. Não tenham preconceito com tucanos, viu, pessoal? Isso faz parte da cadeia alimentar deles. Exatamente.